Então, a neurociência descobre que nós temos um cérebro triuno, dividido em 3 partes. Esta herança arqueológica da humanidade, que Carl Gustav Jung irá identificar em nosso inconsciente coletivo. Descobre que está impressa em nosso ser e está gravada em nós mesmos. Então, agora que a gente falou um pouquinho da consciência, nós vamos falar um pouquinho desse cérebro triuno, de como se estabelece também em nós. Tudo o que está gravado em nosso ser fica registrado no perispírito. Então, por um mecanismo de sintonia com as células e estruturas do corpo, estas informações revelam toda a trajetória da humanidade em nós. Então, veja, o perispírito é MOB, modelo organizador biológico, que Kardec estabeleceu todas estas funções como corpo perispiritual. Quando a gente vai reencarnar, é o perispírito que acopla com a mamãe, o perispírito da mamãe, e vai formando o novo ser, célula a célula, através de tudo aquilo que abarcou de vidas anteriores. Então, o perispírito forma, ele dá a nova vida, ele gera o novo corpo, que ele, espírito, comandado pelas essas células perispirituais, vai estabelecer a sua nova vida. Então, tudo está registrado nele, nestes corpos, né? Neste corpo perispiritual, que é este modelo organizador biológico. Então, vamos falar um pouquinho dos 3 cérebros em nós, esta formação. Então, o cérebro triuno de McClellan é o cérebro racional, chamado neocórtex, é o último cérebro a ser formado. O emocional ou límbico, que é um cérebro que ele forma como fosse um cordão que envolve todo o sistema aqui, em que se baseia e se forma as emoções do ser humano. Então, nesse estudo também que foi mais profundo, falando de emoções e sentimentos, depois nós vamos chegar lá nesta parte. E o cérebro instintivo, que é o reptiliano, ele desenvolve aqui, bem no topo da nossa cabeça, aqui no final da coluna, é onde ele estabelecesse este cérebro, esta função. O que é a função? Então, se nós formos falar do cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro a ser formado, ou cérebro R, né, que é o reptiliano, responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, pelos rituais existenciais, pela noção de espaço territorial, pela formação do grupo social e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis. Apareceu há cerca de 4 bilhões de anos. Lembra que a centelha divina, não como eu, Lisa, mas a centelha divina, esta mônada celestial, que começou todo esse psiquismo que eu sou, que todos vocês são, ela começa onde? Ela começa nos reinos inferiores, a sua formação, né? Então, ela começa a estagiar no mineral, ela vai, depois de alguns bilhões de anos, a Joana de Ângeles sempre fala que é 200 a 250 milhões de anos esse psiquismo vai passando pelos reinos inferiores. Então, mineral, vegetal, animal, os 3, certo? Então, no mineral, onde ele vai abarcando alguns comportamentos, passando por todos os estágios deste reino, chegando até o cristal, onde ele já tem ali um princípio de uma função psíquica, né? É o cristal. Então,
existe uma fala que a gente diz assim, eu não lembro o nome do estudioso, do que descobriu, que diz, o, a centelha divina dorme no mineral, ela sonha no vegetal, ela acorda no animal e ela vive no homem, no hominal. Então veja, no mineral, ela começa um princípio muito rudimentar no cristal, mas já estabeleceu algumas funções dos nossos automatismos, do nosso corpo. Então, quando a gente pensa que a gente, faz um exame médico, que o médico fala assim, você está precisando de cálcio, de ferro, de fósforo, disso, daquilo, tudo isso nós sentimos e abarcou no meu psiquismo no reino mineral. Então, veja, tudo interligado, todo este processo. Aí, no reino vegetal, é onde a gente tem as sensações, onde a gente percebe, a gente sente. A planta é natureza, delicada, ela se apercebe de tudo que está à sua volta. Então, se tem uma energia ruim, muito provavelmente ela vai morrer. Ela capta as energias e morre. Ela sente o amor, ela sente a energia do sol, ela cresce, ela se potencializa. E no animal, a gente começa a desenvolver ali, esta parte cerebral, que o réptil, este primeiro estágio de evolução que está aqui, então a gente tem mania de brincar dizendo aquela pessoa que tem atitudes horríveis, a gente fala assim, está pensando, controlando as suas naturezas bem primárias, sem coração, não tem emoção, não tem sentimento, são frios, calculista, não sente. Então a gente brinca e fala, é o cérebro reptiliano que está comandando aquela pessoa, através dos instintos agressivos, né? Porque o cérebro reptiliano, ele pensa que tudo é comível, ele não tem ainda sensações, ele não tem sentimento, ele não consegue perceber nada, ele é frio, ele é remanescente da natureza selvagem, ele controla todas estas funções primárias, os instintos básicos, ele é muito controlado ou movido, para ser mais exato, pelo medo. Pelo medo. Então, ele não possui uma capacidade ainda de verbalizar, de se expressar. Então, ele decorre nos primeiros vertebrados. Esta é a função do réptil. Então, o cérebro reptiliano surge na medula espinhal, nos primeiros vertebrados. É o cérebro responsável pelos instintos, pelos batimentos cardíacos, pela pressão sanguínea, pelas vísceras, da digestão, da excreção. Veja, quem de nós está aqui pensando no coração? Ninguém, não é? A não ser que tiver com uma doença cardíaca. Mas ele está batendo, ele está reagindo, ele está ali, funcionando. Quem é responsável? O cérebro reptiliano. Quem está pensando aí que o sangue está circulando, movimentando todo o nosso ser? Ninguém. Mas ele está ali no automatismo, reagindo, fazendo todo o papel que ele tem que fazer. Quando a gente come, a gente pensa em alguma coisa a não ser encher o estômago e matar a nossa fome? Não. Mas tem o processo no automatismo, que é pelas vísceras, e elas vão digerindo, passa pelo fígado, o estômago, e aí vai para o sistema excretor, enfim, tudo isso, até pela que a gente, pelo sistema excretor emana, joga para fora, tudo isso é digerido, a função é feita pelo cérebro reptiliano. É lindo, né? Quando a gente começa a estudar tudo isso. Então, o cérebro reptiliano é responsável pela autopreservação e agressão.
ele é responsável pela situação da pessoa na vida, seu dinheiro, sua saúde, os seus relacionamentos. Então, o que é autopreservação? Por que muita gente... outra coisa que o cérebro reptiliano faz, ele decodifica. Então, aquilo que a gente já falou um pouquinho antes, que quando a gente está no cinema, ou a gente vê um outdoor, ou uma mensagem subliminar, a gente lê o cérebro reptiliano que decodifica. E aí a gente sente vontade, a saliva começa, a gente começa a salivar e tudo mais. Por quê? Porque esta função, esse cérebro já captou. Então, é o cérebro bem aqui embaixo. Mas ele também é responsável pela preservação da vida por esta agressão. Então, toda pessoa que tem medo do outro passar a perna, medo de não ser reconhecido, medo disso ou daquilo, ela se permite e se deixa levar pelo cérebro reptiliano, onde as atitudes da pessoa, a gente fala, nossa, eu não sabia que essa pessoa tinha essa atitude, meu Deus, né? A gente se choca. Por quê? Porque ela não está usando a função do neocórtex. Ela não está se colocando no lugar do outro. Ela está simplesmente reagindo com o seu automatismo no seu primitivismo. Ela não consegue abarcar algo muito além do que isso, porque ela está segura por este medo, porque é uma autopreservação da vida, ou seja, ela tem medo que alguém tome o seu lugar, né? E aí explica estes comportamentos, né, dos seres humanos. Então, por que todo este comportamento do ser humano que a gente olha e fala assim, meu Deus, pessoa, ou uma cultura, um povo é responsável por uma atitude tão fria com relação às mulheres. A gente vê lugares em que as mulheres são violentadas, violadas mesmo, com a parte sexual. A gente vê coisas horríveis ainda em nosso planeta. O cérebro reptiliano é o responsável pelas guerras, sabia? E pelas pessoas que, que são manipuladas também é o cérebro reptiliano que está mais em ação do que o neocórtex, né? Porque ele que automatiza tudo isso que está no seu primitivismo. Então, quantas vezes nós dizemos, quando estamos tomados de fúria, eu não estava em mim quando tomei aquela atitude. É como se a nossa consciência tivesse sido apagada, retroagíssimo em nossa própria história, ativando esta parte do complexo réptil, ou seja, deste cérebro. Ele fica mais ativo pelas minhas reações automáticas. A insensibilidade que a gente vê em muitas pessoas. Nossa, aquela pessoa, será que não vê o que está fazendo? Está matando outras pessoas. Em nome do quê? Do seu ego, do seu egoísmo, egocentrismo. Porque a necessidade de poder é tão grande que ela não vê mais nada. E ela comanda guerras, comanda destruições. Eu não preciso nem falar, né, gente? É só ligar a televisão e ver tudo que acontece ainda hoje em nosso planeta. Infelizmente ou felizmente, porque está tudo sob a lei divina, né? Como a gente sabe, o caos serve à ordem, e tudo aqui está sendo regido pelas leis universais, então a gente não tem dúvida, mas a gente vê esses comportamentos de pessoas frias, calculistas, que só pensam nelas, né? Ver uma nação não querendo dar oportunidade para outra nação existir. Uma nação porque perdeu seu território, tomando conta de outra, guerreando e matando pessoas. E porque as pessoas se unem a estes seres dirigentes com tamanha subjugada mesmo, como se tivesse zumbi dentro dela, sendo comandada e regida, porque também estão sob a ação do cérebro reptiliano, né? Sem ter nenhuma sensibilidade para o próximo, sem ter amor, porque elas estão estabelecendo uma regra que é só dela, é meu, né?
E aí esta insensibilidade torna-se a pessoa que é regida pelo cérebro reptiliano. Explica estes comportamentos do ser. Então, o cérebro reptiliano trabalha na decodificação de símbolos. Se colocarmos um outdoor em que está escrito restaurante a 30 quilômetros, o cérebro decodificará o resto e já vai falar, nossa, restaurante. Quem gosta de carne vai falar, vai ter aquela picanha, né, aquela carne. Quem não gosta, olha, vou comer uns legumes, vou comer uns grãos, vou comer um arroz, e já vai trabalhando todo o resto, fazendo para que ative estas glândulas salivares e a gente fica com mais fome ainda e quer comer, 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 comer. Então, tudo isso é função deste cérebro. E o cérebro reptiliano está programado para submeter-se ao poder. Lembra que eu acabei de falar? Todas as pessoas que acompanham esses regimes destrutivos e que são desprovidas de amor ao próximo também está sob o domínio do cérebro reptiliano, que está comandando ainda a pessoa através dessa submissão, e uma submissão tão perturbadora que o outro não consegue atingir um olhar mais amplo de um divino, de o outro é meu irmão, né? Por que eu faço isso? Por que se pode ter o meu estado, o meu país, não pode existir o outro? Gente, as pessoas desconhecem que vai morrer, que vai passar para o lado de lá e vai ter que responder, né? E aí também existe planetas para acolher essas pessoas. Não só volta num estágio em que elas estão, onde eu brinco e falo, vai pegar o boi à unha, não tem McDonald's, não tem nada disso pela frente, a carne pronta, os restaurantes, nem os perfumes, nem a depilação, mas também alguns vivem em planetas gelados, porque a consciência é tão destrutiva. Ele volta, perde a sua forma física, isso sim perde. Não perde o que aprendeu, porque o que aprendeu fica adormecido. E quando for necessário, volta. A ação adormece, estaciona, que a gente usa um termo mais assim. Mas eles são obrigados não, é a própria energia que os leva a viver num lugar mais isolado, né? Porque não aprendeu a convivência com o ser humano, não consegue evoluir. O planeta evolui e eles não conseguem, então eles são expurgados naturalmente, porque é energético. É quanto de energia que a gente abarca, né? Então não podemos pôr pessoas e seres que ainda são tão destrutivos num lugar de regeneração. Claro que não, porque eles iriam queimar, né? Não aguenta. A energia é outra. Então, o cérebro reptiliano está programado para submeter-se ao poder, e a insensibilidade também fica muito claro nos comportamentos de crueldade com as pessoas, com os animais, com crianças, mulheres frágeis e fracos, todos fracos, de um modo geral. Então, veja, a gente vê pessoas matando animal, pessoa deixando os seus bichinhos de estimação, joga fora, não cuida, coisas horríveis a gente vê com crianças. Crianças, eu tenho uma amiga que estudou por um período com a gente, que ela trabalha num órgão público em que ela tinha que, eu não sei qual é o nome, mas ela tinha que fazer análise das violências que eram ocorridas pela polícia, porque ela trabalha nesse meio. E ela falou um dia para mim, Lisa, eu estou sentindo muito mal, porque é horrível. Hoje eu vi uma criança de 2 anos que ela foi violentada. Imagina isso, gente. Dá para imaginar? Então, é muito difícil. Mas o que comanda tudo isso? Este cérebro. Pessoas frias, sem amor, sem emoções. Quantos nós vemos isso ainda em nosso planeta? É triste ainda, né? Então, o cérebro reptiliano também é responsável pelos pensamentos negativos,
que precisamos manter em controle. Quem os controla é o neocórtex. Ele não gosta de perder o controle, o reptiliano, e ele fará tudo para voltar a ter os pensamentos negativos. Quando uma pessoa entra em depressão, que os seus hormônios caem, até que ela tome o remédio para subir novamente, porque o organismo não consegue fabricar o hormônio, por exemplo, da alegria, da vontade de viver, e ela se deprime de uma maneira que ela precisa tomar uma medicação, uma serotonina e outras, né, noradrenalina e outros hormônios aí para repor, até que a médica, o médico o psiquiatra, ele consiga descobrir, essa pessoa começa a ter muito pensamento de destruição, ficar num quarto fechado, isolado, só coisa ruim vem, coisa ruim, tudo isso é regido e controlado pelo cérebro reptiliano. Então é preciso a ação da medicação, mas a ação da vontade de viver, da alegria, orando, pedindo ajuda aos espíritos, ao plano superior, à divindade, para que combata em nós esses pensamentos, e aí a gente deixa com que o neocórtex, esse cérebro, último cérebro a ser formado, mas com ele consegue controlar tudo isso. Ele consegue tirar da pessoa estes sentimentos destrutivos, né? Então, o réptil, tudo é comível. Remanescente da natureza selvagem, controla as funções primárias, controla os instintos básicos, ele é movido pelo medo, não possui a capacidade de verbalizar. Por isso que o homem primitivo não falava. Ele só tinha sons. Hum, hum, não tinha ainda nada, né? Só até ali, por enquanto. Depois nós vamos passar pelo límbico, que é esse cérebro emocional, cérebro M. Por que cérebro M? Para alguns conhecido, porque é o cérebro no mamífero. Ele já não está mais ali no réptil, mas ele já se forma no cérebro, no mamífero, no animal mamífero. Então, logo depois veio o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituária, responsável por grande parte das emoções humanas, a área da afetividade, dos relacionamentos, dos sentimentos de compaixão, de piedade, a manutenção do grupo social e da organização gregária. Apareceu, diz a Joana de Ângeles, há não mais que 150 milhões de anos. Então, o cérebro límbico ou cérebro emocional, ele é responsável por também as reações automáticas do corpo. Vamos falar já já. As glândulas vão sendo formadas e futuramente farão parte do nosso desenvolvimento. Assim veremos os instintos em predominância, mas em treino para os relacionamentos. Tem o hipotálamo, a pineal e a glândula pituitária. Então, nós vamos explicar um pouquinho dessas glândulas, né? Então, o cérebro M, ou cérebro límbico, é o responsável pelo cérebro emocional, responsável pelo comportamento maternal, proteger e cuidar. Tudo que acontece no ambiente externo é processado por ele, dando nuances emocionais com amor, desejo, altruísmo, ódio, ciúme, ansiedade, medo, culpa. Mas, para falar a verdade, no animal e no homem primata, é fundamental que a gente saiba que ainda tem um sentimento só de afeto. E que esse afeto depois é que se transformará em amor, muito tempo depois. Ódio, já tem aquela raiva. O que é a raiva que desenvolve essa emoção no animal? É aquela raiva onde ele quer lutar para ser o chefe do grupo, lutar pela presa, pelo seu território, né? Então ele está em desenvolvimento estas emoções básicas. E o medo. Não tem culpa ainda, não tem ciúme, ansiedade, não.
ele vai desenvolvendo ao longo, e aí sim fará parte deste campo límbico, mas no processo bem primário, bem lá embaixo, que é esse desenvolvimento do cérebro, tem somente o afeto, a raiva e o medo. Isso são potências que vai ser canalizada no homem para o lado positivo ou destrutivo, que isso é conosco, é o nosso andar, com o nosso andar da nossa vida, né? Então, qual é a outra função? Voltando um pouquinho, gostaria de falar. As reações autônomas também são do cérebro reptiliano, que seria o quê? Coração acelerado, sudorese. Quando a gente tem medo, o que acontece conosco se a gente fizer uma balança assim? A gente nunca sabe qual é a reação no medo, num assalto, numa situação. Então, o que acontece conosco? O coração acelera. A gente até ouve, às vezes ele parece que vai pular, sair para fora. Por quê? Porque afetou. Essa função me desarmonizou. Dá aquele calor, aquele suor, a gente começa a suar, porque passa mal com aquilo. Fica muitas vezes com as extremidades frias, ou o sangue vai para as extremidades, a pupila dilata, aumenta os nossos movimentos do intestino, e a gente tem vontade de ir ao banheiro, diarreia e tudo mais. Isso pode acontecer também, é função, né? E a parte de respiratória, a gente muda o jeito de respirar. Todas estas reações são movimentos destas emoções que são regidas pelo límbico. Então, os estados emocionais, como a raiva, depressão, frustração, estresse, fazem alguns órgãos sofrerem estas consequências da contração. E a contração a gente aprende aonde? No mineral. O corpo contrai ou expande. Tudo isso, este aprendizado que está intrínseco no nosso consciente profundo, foi lá trazido pelo mineral, depois o cérebro réptil, depois a nossa sensibilidade no vegetal, onde a gente fala que a mônada está sonhando, e ela acorda no animal, por quê? Porque já tem essas reações automáticas e o sistema límbico em formação, ele já vai desenvolvendo não só as reações automáticas, como as emoções. Tudo isso que nos afeta, causando o quê? Os órgãos sofrerem com isso. Então, de acordo com a emoção, quanto mais ela me afeta, mais o meu corpo reage. Tudo isso é do sistema límbico, formada no cérebro mamífero. Mudanças de humor em determinado momento. Estamos melancólicos, mas basta uma notícia boa, a gente já fica feliz. São as emoções com a sua linguagem própria. E cada um reage de uma maneira. Cada um tem um pano de fundo. Cada um viveu situações que foram arquivando ao longo e que faz com que ela reage de uma maneira e às vezes nunca igual a outra pessoa, porque cada um tem uma reação própria. Precisamos vivê-las, senti-las, concentrar-nos no corpo, na emoção que permite descobrir o que sentimos, por quê e o porquê. Na pesquisa do neurocientista Paul MacLean, que é o criador deste cérebro triuno, na década de 40 ele apresenta conhecimentos da fisiologia emocional, que é isso que eu ia falar agora há pouco, mas falei, vou esperar que já chega. São as emoções e os sentimentos. Emoções é algo que chega que você não pensa, ela age, você não tem tempo de pensar. Sentimentos, você já pensa e elabora aquela emoção. Então, ele estudando as emoções e sentimentos, ou seja, estas reações autônomas, como o coração acelerado, a sudorese, as extremidades frias, as pupilas dilatadas, os aumentos dos movimentos intestinais,
aumento da frequência respiratória, reações presentes nos momentos das emoções, mediante as transmissões de impulsos nervosos, ou seja, os impulsos nervosos agem e o corpo reage.